Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificar meus lábios e o coração, que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho dessa terça-feira está em Lucas 7, de 11 a 17. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto para enterrar. Era filho único de sua mãe. Era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão, e os que carregava pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe ordeno, levante-se. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho continua nos ensinando, nos orientando. O Evangelho que acabamos de ler nos dá um ensinamento muito importante. O amor que Deus tem por nós. Veja que fato interessante, que acontecimento. Uma grande multidão vai levando um defunto para enterrar um jovem que morreu, filho único de uma viúva, de uma mulher viúva. Você veja o desespero, o sofrimento daquela mulher que era viúva, com certeza era o filho que ia sustentá-la. Ela estava muito triste, chorando, desesperada. Jesus se aproxima, toca no caixão, e esse jovem senta e começa a falar. Jesus ressuscitou aquele jovem da morte. Você imagina a situação, no momento que aconteceu isso, esse milagre, o comportamento daquele povo, daquela multidão, que era uma grande multidão. A Bíblia fala, o Evangelho fala que era uma grande multidão. Imagina aquele povo pensando que aquele ali era um fantasma, né? Como tem essa coisa na cabeça das pessoas. E todo mundo ficou com medo e, ao mesmo tempo, louvando a Deus, porque é uma coisa tão impressionante, né? Você vai com um morto no caixão para enterrar. De repente, esse morto se levanta. As pessoas ficam com medo, né? E não é para menos. A gente, como ser humano, né, tem essa coisa na mente que é um fantasma, é não sei o que, não é nada disso, né? Mas as pessoas têm essa coisa na mente. E o Senhor colocou aquele jovem no meio social de novo para viver, sei lá até quando. Jesus mostrou o potencial. Ele mostrou que ele é Deus, só Deus pode operar um milagre desse, mais ninguém. Deus operou esse milagre e deu também autoridade para os seus discípulos fazer a mesma coisa. E, meus irmãos, que episódio maravilhoso, que coisa bonita.
Você veja o amor que Deus tem por todos nós. Deus não nos criou para nós morrer. Deus criou nós para a vida, para viver. Foi a consequência do pecado que, infelizmente, veio e trouxe a morte ao mundo. E nós, infelizmente, morremos por causa da morte, por causa do pecado. Aí a morte veio ao mundo por causa do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, quando a pessoa, se não existisse o pecado, também não existia a morte. É justamente por isso que nós católicos acreditamos que Nossa Senhora não morreu. Nossa Senhora, ela foi levada de corpo e alma para o céu, porque Nossa Senhora não tem pecado, nunca teve pecado, porque é a Mãe de Deus, ela foi preparada por Deus para receber no ventre o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por isso que a gente sabe que a morte é consequência do pecado. Deus nos promete para todos nós que no mundo futuro a morte não existe mais. No reino de Deus não vai existir morte mais, porque a morte foi vencida por Jesus. Jesus ressuscitou. E ressuscitou pessoas mortas para provar que a morte não tem poder sobre ele. Então, no reino de Deus, fiquem tranquilos, aqueles que entrar lá. Não vai participar mais de sofrimento algum. Não vai pensar mais em morrer, sofrer, ficar doente. Isso é tudo aqui, nessa terra. Nessa passagem a gente passa por aqui. Então, vale a pena, meus queridos e queridas irmãs, vivermos nesse mundo na expectativa do mundo novo de Deus, o futuro, do reino do mundo futuro, o reino de Deus. Porque lá é a nossa morada eterna, nossa casa eterna fica lá, não é aqui. Tem muitas pessoas querendo fazer o paraíso, viver o paraíso aqui na terra, mas não é aqui não, meu irmão. Está redondamente enganado quem pensa assim. O paraíso é da dimensão espiritual, no outro lado da vida. É na dimensão espiritual, não é a dimensão material, não. Essa matéria aqui passa, tudo é rápido. Nós vamos passar, todos nós. Uns vai, outros fica, vai depois, mas vai, não fica ninguém. Para sempre não. O máximo que a gente vive aqui é 100 anos se arrastando pelo chão, sem conseguir nem andar mais. No reino de Deus, não existe tempo, nós vamos viver eternamente. Nossa alma com um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado. É isso que nós vamos, essa é a riqueza, essa herança maravilhosa que Deus promete para nós. É um corpo ressuscitado semelhante ao de Cristo, para viver eternamente, só na alegria, sem sofrimento, sem fome, sem dor, sem martírio, sem doença, sem nada. Imagina, que maravilha, porque o corpo ressuscitado, ele não tem mais as limitações deste mundo material. Tudo é espiritual, tudo é diferente, tudo novo para uma vida nova e eterna. Então, Jesus provou a todos que Ele é Deus, porque jamais
um qualquer de nós vai ressuscitar um morto, a não ser que Deus dê autoridade para isso, permissão. Olha, eu vou lhe dar poder para você ressuscitar um morto. Se Deus quiser, Ele faz isso. Ele pode dar para qualquer um de nós poder para isso. Se não, não pode. Só Deus pode. Então, por aí a gente vê que Jesus é Deus. Deus visitou a terra e está no meio de nós até hoje e para sempre. Depois que Jesus veio à terra, Jesus é Deus, ficou no meio de nós para sempre. Na Eucaristia, prometeu isso para nós. Acredita quem quiser, agora que nós temos Jesus no meio de nós, com certeza. Em cada sacrário que você visitar, Jesus está presente na Eucaristia. Então ele ficou no meio de nós e vai continuar até não, a eternidade toda no meio de nós. Não tem mais jeito. Agora ele está no meio de nós. Graças a Deus. Vivemos esse tempo lindo da graça, maravilhoso, onde a gente tem os meios para se salvar. O tempo da graça é o tempo da igreja. De Cristo da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É esse tempo. Esse é o tempo da igreja, onde as portas do céu se abriram para cada um de nós. Se você não quer entrar, você é livre. Fica de fora. Ele deixou nós livres para entrar ou para ficar de fora. Cada um vai decidir com as suas obras. Vai ser provado pelas obras. Cada um de nós. Então, esse tempo é o tempo da graça, o tempo maravilhoso, onde a gente vai ser provado, testado, para ver se passa no teste, para entrar na eternidade com Deus, para sempre. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê sabedoria. Que o Espírito Santo nos oriente, nos ilumine nossos caminhos, as nossas atitudes, nossa vida e nossas famílias. Que o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias, para que se una na oração e na nossa prática cristã, a doutrina da nossa Santa Igreja, que é tão bela, tão bela. Siga a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Não acredite em tudo que falam para você. Tem gente falando besteira por aí, gente dentro da igreja, autoridades fortes dentro da igreja falando besteira, fazendo e falando besteira. Não acredite. Essa história de igrejas tudo unida em uma só, isso não é de Deus não, viu? É do inimigo. Todas as religiões salvam, isso é do inimigo, não é de Deus. A religião que salva, a única, é a Igreja de Jesus Cristo, católica, apostólica romana. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não adianta dizer que as religiões dos pagãos vai salvar, porque é mentira, não é verdade. Que Deus seja louvado e dê sabedoria para nós neste mundo, para a gente não cair nessas ciladas do demônio, porque é do demônio. Espírito Santo nos dê sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.